Minha trajetória, ela passou muito pela minha própria construção e das identidades que eu assumo no atual cenário. Na minha infância, eu nasci em Araguari, Minas Gerais, é uma cidade pequena, no Triângulo Mineiro, onde predominava a atividade cafeeira. Muito cedo, as crianças eram levadas, né, para as lavouras como boia fria. Então, eu sou um boia fria, oriundo da região do Triângulo Mineiro. A minha família era uma família muito pobre. Meu pai e minha mãe foram morar em Araguari para cuidar de um sítio, uma chácara, mas nós convivíamos nessa chácara. Nós éramos 3 irmãos homens. E nesse período nós morávamos na chácara, mas na medida que fomos crescendo era preciso trabalhar para ajudar os pais, porque só o nosso serviço na chácara não era o bastante para a gente poder sobreviver. Eu tive um problema de poder permanecer na escola por muito curto tempo, quando eu estava na minha infância, porque nós tínhamos que trabalhar. Existia uma cultura, né, de que o mais importante para o meu pai era estar trabalhando. Então, desde os 6 anos de idade, nós íamos ajudar a plantar mandioca, a limpar as roças para plantar cana, mandioca, e cuidava dessa chácara onde a gente morava, que tinha um pomar imenso. A minha infância foi uma infância meia adultizada. Eu tive que me tornar adulto muito cedo, mas também eu não posso me queixar, porque foi um momento mais importante na minha vida. Eu me lembro até hoje, a gente tinha de tudo naquele pequeno pedaço de terra onde a gente trabalhava. As chácaras não eram nossas, era de religiosos, eram irmãs religiosas do Sagrado Coração de Jesus, em Araguari, que mandava nessa chácara. Meu pai era um dos trabalhadores, ele e minha mãe. Então ali nós cuidávamos, tinha gado, tinha galinha, tudo, mas era da congregação religiosa. A gente cuidava para eles e meu pai recebia um pequeno salário por esse trabalho. E ali a gente convivia. Atualmente, quando eu me lembro, eu sempre comparo aquele período feudal dos meeiros, né? Nesse período eu frequentei a escola São Judas Tadeu, a primeira escola da minha vida. Foi ali que eu comecei a sofrer, primeira vez, eu sofri o racismo. Eu não sabia também o que era racismo, mas eu sabia, depois eu fui saber, e eu fui discutir isso, inclusive na minha tese de doutorado, o quanto que isso impacta sobre a gente, porque quando eu estava fazendo as memórias narrativas da minha vida, eu me lembrei dessa passagem da escola em que existia lá na escola vários cenários, né, de aula, e a escola naquele período estava falando sobre alimentação. E nós éramos os 3 irmãos estudando na escola, mas eram os 3 pretinhos da escola, macaquinho, pretinho, saci pererê. Era um universo de tratativas que era muito natural para os meninos, mas eu estava passando ali naquele período por bullying, né, por uma situação racial que para mim era desconhecida. A gente sabia que não gostava disso. E o mais interessante, que a pessoa que me marcou muito na infância foi a diretora dessa escola, que é Dona Joaninha. Eu me lembro que na época eles estavam ensaiando essa peça teatral, e aí eles estavam procurando um personagem principal para poder representar esse menino que não gostava de alimentar e tudo mais, e que era o Juquinha. E eu pedi a princípio para participar, eles não deixaram, porque eu era meio pretinho. Na verdade era isso, né? Os professores estavam montando e tudo mais. E aí um dia a diretora chegou e eu estava na porta vendo eles ensaiarem, e ela disse:
por que você não veio ensaiar? Eu falei, os professores já escolheram, não deixaram. Na verdade, eles estavam tendo dificuldade de achar que ele podia fazer o papel principal ali naquela peça de teatro, ainda do ensino fundamental. E eu fiz um teste, passei. Aí eu passei a ser o Juquinha da escola, né? Mudou a tratativa comigo dentro da escola, porque eu passei a ser um personagem para os colegas que eram meus coleguinhas de escola, que brincavam. Primeiro eram os bullying, depois esse bullying passou um outro cenário. Eu fui entender isso só depois. Mas ali foi a minha primeira percepção, depois que eu entrei nessa luta pelas questões raciais, mas que estava muito pregada na minha infância, né? E na minha infância também, uma das outras coisas era os boia-frias. A grande maioria deles eram pessoas oriundas, né, de povos e populações negras. A minha família foi oriunda dos quilombos de Minas Gerais, eram quilombos ligados ali àquela região de Ouro Preto, e negros fugidos para Goiás que vieram trabalhar em Araguari. Meu pai nasceu e se criou nessa região da Badia dos Dourados, que era também uma região ocupada por muitos quilombos em Minas Gerais. E ali, quando ele veio para Minas e encontrou minha mãe, se uniram e eu nasci em Araguari. E eu fui tentando compreender um pouco dessa situação minha. Mas eu tive que, como eu disse, sair muito cedo de casa, né, para vencer na vida, porque a gente teve que trabalhar. Então eu deixei a escola e, nesse período deixei a escola, eu jogava futebol. O sonho de todo menino era ser jogador de futebol. Saí rodando, né, muito cedo, 13 anos eu estava em São Paulo, em Ribeirão Preto, para fazer um teste. Não passei, fiquei um tempo, depois eu fui para Goiânia, e de Goiânia eu fui parar em Mato Grosso. Hoje eu posso dizer que eu sou quase que um mato-grossense, eu vivo aqui mais de 38 anos. Eu estou já numa idade aqui, eu criei família e tudo mais. Meus pais, né, permaneceram em Minas, eu só retornei em Minas, infelizmente, para poder enterrar o meu pai, que teve problemas de saúde, faleceu, minha mãe também. Trouxe para cá um dos irmãos que conviveu comigo um tempão, né, porque você tinha que dar aquele apoio. E aí eu retornei, né, para cá. E aqui, no período da minha chegada, ainda aos 18, 19 anos, eu tentei jogar bola aqui no Operário, fui do Operário durante um tempo, né? Na época conheci Ivanildo, né? Eu era apelidado de Feijão, o pessoal gostava muito de mim, mas eu tive um problema físico e parei de jogar bola. Fui trabalhar na Nova Era, me tornei um jogador da Nova Era e fui. Nesse período eu conheci a Pastoral do Menor. Tive um contato com um dos professores, o Carlos Alberto Cabral, e aí eu fui atender. Eles atendiam a realidade dos meninos de rua aqui em Cuiabá. E eu ajudava eles e trabalhava na empresa à noite, de manobrista. De dia eu era educador de rua, eu passei a frequentar as praças e tudo. Nós tínhamos o CEPETRA Joãozinho Bosco, na Avenida Dom Bosco, onde a gente atendia os meninos de rua, engraxados, guardadores de carro e tudo mais. E eu entrei para a Pastoral, então, do Menor, passei a atuar na defesa das crianças e adolescentes aqui. Tinha uma identidade muito grande com a minha infância, né, em Minas Gerais, que foi infância vivida, também muitas vezes defendendo os colegas, né, nas lavouras. A gente às vezes saía em grupo, eu vinha embora porque não tinha como, os gatos levavam a gente, não deixavam a gente voltar, você tinha que voltar. E eu fui identificando um cenário que passou na minha infância, né, nas crianças com que a gente trabalhava aqui. Permaneci durante um tempo muito grande na Pastoral, fui convidado para entrar no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua aqui. Coordenei o movimento no estado de Mato Grosso por 2 períodos, né, consecutivos. Foi um período muito rico da minha vida, porque eu nunca sonhei
em ir para Brasília. Levei a primeira delegação de meninos e meninas para Brasília na década depois do movimento constituinte. Em 96, nós fizemos o primeiro encontro nacional de meninos e meninas de rua, que começou a discutir o artigo 227 na Constituição Federal. Eu me lembro bem que essa data ele marcou muito, porque o nosso menino que eu levei daqui da delegação, ele foi um dos meninos que tirou a frase que se tornou um dos lemas, né, da discussão do Estatuto naquela época, porque o artigo 227 se transformou num projeto de lei, na década de 90, entrada do governo Collor, no que era o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a gente saiu com a frase: o Estatuto está aí, só falta cumprir. Essa delegação, junto com as delegações do Brasil inteiro, estiveram em Brasília. Nós estávamos, naquele momento, discutindo também a Convenção Internacional pelos Direitos da Criança. Nós estávamos chegando, passando de 86 para 87, estava um debate muito grande. E eu estava aqui no movimento, coordenando, né, o Movimento Nacional de Meninos de Rua. Fui para o Centro de Defesa, foi um centro que defendia as crianças em relação à violência. Nesse período eu fui chamado, convidado pelo Henrique, né, pelo Geraldo Henrique Costa, para militar no Grucom. Eu já militava com meninos de rua, que eram na maioria meninos negros, ou vindo de famílias muito pobres, de Vargem Grande, de todo o interior, né, que nós tínhamos aqui. A gente identificava, visitava as famílias e tentava fazer um trabalho, né, de recuperação dessas crianças. Nós chegamos naquele período a abrir uma casa de recuperação no bairro Copema, onde a gente tirava as crianças que estavam envolvidas, às vezes, né, com pequenos furtos na rua e tal, e fazia a recuperação. Na época, o juiz liberou para a gente fazer esse trabalho e ele acompanhava, né? Nós tínhamos aí, na época, o Ojeda, que era o juiz da área da infância, e ele nos ajudou a montar essa casa. Então, foi um trabalho importante que nós fizemos no CEPETRA Joãozinho Bosco, e ali eu estava envolvido diretamente com crianças que, na sua maioria, eram crianças negras. O Geraldo então falou: mas você já faz uma militância, vem para o movimento. Eu tinha uma certa resistência, né? Mas eu fui, e nesse período também, eu fui convidado pelo Colégio São Gonçalo para abrir o primeiro departamento de educação popular aqui em Mato Grosso. Foi um período importante para mim, né? Porque eu já estava saindo da minha adolescência, eu assumi criar esse departamento aqui, que estava ligado à Associação de Educação Católica daqui, né? E lá nós tínhamos como trabalho organizar os movimentos sociais, sindicais, as suas lutas, e existia um fundo, né, naquele momento, internacional, para apoiar a formação de lideranças. E eu já trabalhava como educador de rua, mas meu sonho era ser sociólogo. Eu conheci naquele primeiro momento também um contexto de militância e abriu a Cândido Rondon concurso, e eu consegui passar. Foi meu primeiro curso superior. Eu fazia o curso e ao mesmo tempo militava e trabalhava, né? E esse período foi um período muito importante na minha vida, porque muito cedo eu já tive que identificar um pouco, né, as dificuldades que a gente tinha com a questão racial. Então, assim, existia uma identidade com a minha pessoa, a identidade, mas não saía o estigma, né, da questão racial. Eu me lembro bem que uma vez um jornal publicou sobre o Anjo Negro do Porto. E aquilo, na época, eu achei muito normal, uma entrevista inteira, e eles fizeram uma chamada do Anjo Negro do Porto, porque a gente trabalhava com as crianças do Porto, ajudando as crianças, organizando as crianças. Mas depois eu fui ver a contradição, né? Depois de adulto que eu fui ver a contradição da chamada, aquela coisa toda, e falava, mas é muito estranho, né? Mas assim, sempre havia
né, um contato muito forte com essa sociedade racializada. E a minha vida inteira eu convivi nesse cenário. E eu aprendi que eu tinha, já entrando aí para as minhas experiências nessa sociedade racializada, e eu aprendi muito cedo que eu iria conviver com isso, né, durante todo o período da minha vida. Ou seja, que o problema não estava na minha pessoa, né, mas estava em todos os aspectos colocada para todos nós da sociedade, e que não era uma luta só minha, é uma luta de todos nós. No Grucon eu conheci, então, fui convidado, né, pelo Edevande, que esteve com a gente aqui. O Edevande me procurou, não, vamos para o Grucon. Talvez tivesse sido o período mais importante na minha vida em termos de luta racial. Eu passei 2 mandatos com eles lá na estadual e fui eleito o coordenador nacional do Grucon. Na coordenação nacional, eu tive a oportunidade de abrir o Grucon em 12 estados do Brasil. Nós voltamos, abrimos em São Paulo, Rio de Janeiro, em Belford Roxo, né? Lá em São Paulo, lá em Matarazzo, em São Paulo, nós tínhamos no Maranhão, Rio Grande do Norte, nós tínhamos em Porto Alegre, Goiás, Mato Grosso do Sul. Então nós criamos Rondônia, né? Nós criamos o Grucon em vários lugares. Existia uma luta muito grande e nesse contexto eu passei a militar esse cenário de lutas no Grucon. No Grucon também, né? Eu acabei dentro daquele período, eu vim para coordenar o projeto Projovem Urbano em Várzea Grande. Tive a oportunidade naquele momento, né, já tinha terminado o meu curso de Sociologia, de passar no meu mestrado. Eu trabalhei fazendo um estudo profundo, né, da educação de jovens e adultos, mas acompanhando os adolescentes trabalhadores das escolas desse programa Projovem Urbano. E lá também ficou marcante para mim, né, a questão de como a sociedade estava organizada também pelo recorte étnico e não só econômico. O que me preocupava bastante pelas dificuldades que a gente via em relação aos alunos que participavam do Projovem Urbano e que vinham procurar essa situação. A minha experiência com racismo, ela de fato foi uma experiência, às vezes em alguns momentos dolorosa, e em outros momentos foi experiência de construção de confiança. Eu passei por uma fase difícil, mas a minha militância me levou ao Conselho da Igualdade Racial, onde hoje eu estou presidindo. De lá eu fui representar o Conselho Estadual de Educação. Este conselho, há mais de 50 anos, nunca tinha sido ocupado por um negro. Nós tivemos aí nesse conselho Atílio Orives, né, Luzia Guimarães, Adonias, que era chefe da faculdade Cândido Rondon, Helena, que era... Então, naquele momento, pela primeira vez, entrou um negro na presidência do Conselho Estadual de Educação. Ainda hoje, né, permanece também a experiência de ter passado somente uma pessoa negra, que foi eu, dentro do Conselho. E lá eu tive a oportunidade, então, de vivenciar a questão racial muito forte. Porque para colocar minha fotografia naquela galeria, eu tive que passar por uma aprovação muito grande, porque eu tinha criado em mim uma série de desconfiança em relação à sociedade. E para fazer isso, eu já na entrada coloquei minha foto. E eu fui questionado por que eu coloquei, não no final do meu mandato, mas no início do meu mandato, a foto na galeria, né, dos presidentes do Conselho Estadual de Educação. E eu disse para eles que eu tinha certeza que se eu não colocasse, ou eu ia me tornar uma pessoa branca na foto, né, ou eles não iriam colocar.
por conta da minha experiência. E eu me lembrei muito daquele filme do Spike Lee, Faça a Coisa Certa, né? Quando ele defende um pouco de que a identidade tem muito disso, né? E, de fato, permaneceu, né, a foto. E eu disse para eles naquele momento que eu tive que passar por uma sessão por isso lá dentro do conselho. Que se houvesse durante o meu mandato alguma coisa que me desabonasse, que eles pudessem tirar, então, a minha foto de lá. Mas que eu fazia questão de colocar desde o início, que eu estava lá, era aquele momento que eu ia vivenciar também a minha representação enquanto presidente dentro do Conselho Estadual de Educação. Então foi uma experiência importante. Depois disso, eu me doutorei. Não foi uma nem duas vezes que eu cheguei nos órgãos públicos, né, acompanhado, que eu fui presidente do conselho, doutor, com meu motorista, e chegava lá, ele não queria deixar eu entrar, deixava o motorista achando que eu estava acompanhando como, né, um motorista, porque era muito difícil negro doutor, né? Então eu enfrento isso até hoje na minha escola, no dia a dia, né? Porque mesmo tendo doutoramento, você tem que provar a cada momento quem você é com trabalho. Essa sociedade que aí está, ela nos cobra isso. Não são todos, hoje nós já vivemos uma sociedade que avançou bastante nesse processo, e é isso que me motiva também a ter uma avaliação muito positiva quando eu fui convidado aqui pelo projeto A Beleza das Cores para fazer esse trabalho, porque eu percebi a grandeza desse trabalho, né, no sentido de levar à sociedade uma discussão que é muito importante, muito cara para a população negra no Brasil. E que hoje, para mim, tem sido um encontro aí com muita coisa que a gente pode fazer, e eu estou muito feliz, né? Inclusive por esse momento aqui, estar com vocês.